Olá, boa noite. Barragem no interior da Bahia transborda e inunda pelo menos 4 cidades. Câmara continua a votar mudanças na reforma da Previdência. Hoje vamos falar sobre uma fase da vida que traz transformações físicas e psicológicas, a adolescência. E como hoje é sexta-feira, tem também a nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. O governo da Bahia confirmou na manhã desta sexta-feira que a barragem do Quati, que fica na cidade de Pedro Alexandre, se rompeu. Cerca de 500 pessoas estão desalojadas. Os moradores estão sendo levados para escolas e ginásios de esporte. Veja. A barragem Quati transbordou por volta das 11 horas da manhã no município de Pedro Alexandre, a 437 quilômetros de Salvador. A causa seria a forte chuva sobre a região. O prefeito da cidade decretou estado de calamidade e emergência. A água e a lama também invadiram a cidade de Coronel João Sá e ameaçam outros vilarejos na região. O Rio do Peixe transbordou, fechando a estrada entre Jeremoabo, na Bahia, e Cariré, no estado de Sergipe. Neste trecho, a força da água levou parte da pista, isolando a cidade de Santa Rosa de Lima, também no estado de Sergipe. A Defesa Civil informou que não há registro de mortes ou feridos. Na Câmara, hoje os deputados analisaram destaques e propostas que alteram a reforma da Previdência. Um destaque proposto pelo PDT foi aprovado com 465 votos a favor e apenas 25 contra. O partido propôs uma mudança que favorece a aposentadoria de professores em uma das regras de transição. Seria reduzida a idade mínima exigida, ficando assim, 52 anos para a mulher, a reforma prevê 55, e 55 anos para homem, a reforma prevê 58. Veja a fala do deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Professor vai se aposentar com 55 anos. Professora vai se aposentar com 52 anos. Essa é uma conquista do consenso. E o consenso que derrubou nesta casa grandes injustiças do projeto original. Derrubamos o BPC, trabalhador rural foi beneficiado, derrubamos capitalização, a desconstitucionalização, ajudamos as mulheres, de 20 anos de tempo caiu para 15, ajudamos os policiais e agora os professores. A arma e defesa é muito importante para nós, mas não é mais do que educação. País sem educação é um país sempre subdesenvolvido. Temos que lutar em favor dos professores por justiça, não é privilégio, isso é justiça a todos os professores. Pode. Molon, 1 minuto. Oposição. Obrigado, presidente. Pela oposição, presidente, nós queremos, antes de mais nada, cumprimentar o PDT. Essa é uma grande vitória da casa, mas liderada pelo PDT, que integra a oposição ao governo Bolsonaro aqui na Câmara. Agora, um assunto debatido nos corredores do Congresso é a reforma tributária. Veja. Quase 25% do faturamento da empresa do Ricardo tem um destino definido, os impostos. Outra parte vai para a consultoria tributária que ele teve que contratar para não se perder nas contas. Se o custo fosse menor, com certeza ajudaria muito os empresários. Nós teríamos uma redução e, em contrapartida, nós teríamos mais contratações, novos equipamentos, novas tecnologias. Seria muito bom. No Brasil, há 27 legislações tributárias, somadas a um emaranhado de resoluções, portarias e decretos que regulam o pagamento de impostos do empreendedor e do cidadão comum. Há um consenso de que a reforma tributária é necessária, mas as opiniões divergem sobre a forma de fazer isso.
Ontem, a Câmara instalou uma comissão especial para analisar o assunto. No mesmo dia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que os líderes da casa vão apresentar uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema. O texto terá como base a PEC aprovada em 2018 em comissão especial na Câmara, que extingue 8 tributos federais, 1 tributo estadual e 1 municipal. No lugar, seriam criados somente 2 impostos, um estadual e 1 federal. O texto prevê o período de transição de 15 anos. Hoje, Rodrigo Maia disse que a proposta de reforma tributária na Câmara será baseada nas ideias de um grupo de economistas capitaneado por Bernard Api. O governo ainda não apresentou uma proposta oficial, mas tende a propor apenas a unificação de tributos federais, sem mexer na tributação de estados e municípios. O secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, disse que vai apresentar novidades na semana que vem. Um grupo de empresários decidiu lançar uma proposta paralela que está sendo discutida no Congresso. Eles sugerem que 90 tributos sejam substituídos por apenas um, o Imposto Único, com alíquota de 2,5% sobre todas as movimentações financeiras. No entanto, nós não estamos discutindo qual vai ser a alíquota que vai ser cobrada sobre o consumo, que é algo que nós deveríamos fazer há muito tempo, porque sobre o consumo, essa incidência sobre o consumo é o que mais pesa sobre a população mais pobre. E nós não estamos discutindo quem é que vai pagar a conta dessa reforma fiscal, dessa reforma tributária. Agora, mudando de assunto, entrando no tema em destaque do nosso jornal, olha só, eles não são crianças, mas também não são adultos. Na adolescência, tudo é novo, tanto para meninos quanto para as meninas. Para a família, então, haja paciência e sabedoria. Confira na reportagem de Ana Luísa Costa, com imagens de Lucas Guerreiro, quais são os cuidados que os pais devem ter nesse momento tão importante para a vida dos filhos. Será que é possível saber o que se passa na cabeça de um adolescente? Esta, sem dúvida, é uma pergunta que muitos pais adorariam saber a resposta. E nós até tentamos, viu? A Luísa tem 12 anos, completa 13 em outubro e sabe que já se foi a época de criança. Quando eu fiz 11 anos, 10 eu ainda achava, mais ou menos. Só que com 11 já começou a mudar. Se é difícil para Luísa, quem está por perto, como a irmã mais nova, também garante que não é nada tranquilo ter um adolescente em casa. Fica falando um monte de coisa desnecessária, fica implicando os outros. Nessa fase da vida, entre a infância e a fase adulta, muitas coisas mudam. Comportamento, o corpo, mas não mudam apenas para os adolescentes, muda também para os pais. É isso mesmo, Silvia? O que mudou aqui na sua casa quando você percebeu que a Luísa já não era criança, já estava se tornando adolescente? É uma fase de aprendizado mesmo, né, Ana? O que acontece? Foi o que eu falei para ela uma vez. Ela está aprendendo a ser adolescente e a gente está aprendendo a ser pais de adolescentes. Tem uma mudança de comportamento, de humor, de tipo de pensamento, que se a gente não acompanha, a gente apanha. É complicado. Preguiça sem tamanho, né? Então, com isso, vem mudança de humor, começam a ter os atritos, começa a não aceitar tanto o que a gente fala, começa a questionar de uma forma muito diferente do que era na infância, né? E daí, por isso, realmente começa a ter mais atrito. Essa médica especialista em saúde do adolescente explica quais são as principais mudanças que acontecem nessa fase da vida de meninos e meninas. Durante a fase da adolescência acontece a puberdade, né? Então é a transformação do corpo, que deixa de ser corpo de criança para se tornar corpo de adulto. Então nas meninas tem o crescimento das mamas, o surgimento dos pelos, acontece o crescimento em altura e depois menstruação. Nos meninos tem o crescimento dos testículos, que é o primeiro sinal de puberdade. Tem o surgimento dos pelos, e aí também pode ter pelos na face. Tem a mudança da voz, o crescimento em altura também, que é bem importante. E mudanças do comportamento. Então, a gente, além de ter as mudanças do corpo, a gente tem mudanças de pensar, de agir e de se comportar. Por isso, nessa fase da vida, é importante que os pais se atentem para a saúde dos adolescentes.
Como a gente sabe do que vai acontecer e tudo mais, a gente procurou antes a ebiatra, a doutora Naira, para ela poder conversar, para ela poder explicar o que ia acontecer para a Luísa, para não ser pega de surpresa também, né? Porque por mais que a gente converse, que aprenda na escola e tudo mais, quando a gente tem um profissional carinhoso e cuidadoso acompanhando, faz toda a diferença. Primeira coisa, a gente tem que entender que saúde não é não ter doença, porque o adolescente ele quase não vai apresentar uma doença física, né? Não vai ficar gripado, né? Não vai ter rinite, não vai ter pneumonia, é muito mais raro do que na infância. E às vezes os pais acabam deixando então o acompanhamento da saúde de lado. Então, hoje, tanto o pediatra quanto o médico do adolescente, ele está habilitado a fazer o acompanhamento desse adolescente, do desenvolvimento, do crescimento, né, dessa avaliação psicoafetiva. E os pais, então, quando ele conhece todas as mudanças que o adolescente vai passar, todas as transformações, quando ele consegue entender um pouco de tudo que o adolescente está sentindo ou por tudo que ele está vivenciando, ele consegue se pôr no lugar melhor, ele consegue lidar melhor com todas essas mudanças, né, de comportamento. E aí a gente pode ter, então, diminuir um pouco os conflitos ali dentro da família, que são conhecidos, né, durante essa fase. E aí eu acho que os pais também vão ter mais segurança para apoiar esse adolescente durante esse período aí que é intenso mesmo e difícil. E para conversar conosco hoje sobre a adolescência, convidamos a Gabriela Scalia, que é psiquiatra. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Patrícia. E também a Aniele Rosa, que é psicóloga. Boa noite. Boa noite. Bom, vimos a reportagem, né, o quanto essa mãe se preparou para essa fase. Com certeza. Aí, Gabriela, gostaria que vocês falassem para a gente quais são as principais mudanças que ocorrem no cérebro né, desses adolescentes, nesse período da vida. Exato. Patrícia, a gente tem uma ideia, às vezes, que o adolescente ele é aquele adulto, um pouco ainda em miniatura, que não desenvolveu, né, algumas questões. Mas essa ideia é totalmente equivocada se a gente for pensar que esse cérebro, inclusive, não está formado, ele está em pleno processo de formação. E a gente vai ter a estrutura mais próxima do que vai ser a estrutura dele na vida adulta, ali para os seus 20, 25 anos. Quer dizer que, durante a fase da adolescência, a estrutura anatômica e toda a organização de sinapses neuronais, etc., está sendo extremamente ativa nesse período, inclusive em termos de plasticidade. Eu costumo dizer que é um momento de esponja ali, que vai absorver um monte de coisas e vai definir para que regiões ele vai querer desenvolver mais, né? Isso é importante para a gente pensar que tipo de adubo que eu vou oferecer para esse adolescente. Né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer até adubo brincando, porque de fato depois esse cérebro, né, que está desenvolvendo para várias vias de maneira diferente, vai sofrer podas, assim como a árvore também. Né? A gente faz podas na árvore, ele vai desenvolver, e dependendo das podas que ele vai receber, e quando eu falo podas, eu estou dizendo tanto estímulos positivos quanto negativos, traumas, vivências familiares dentro do cotidiano dele, que vão somar para aquele desenvolvimento tomar determinado rumo. Né? É até interessante a gente saber que o desenvolvimento cerebral, ele não é simétrico nem uniforme. Isso quer dizer que determinadas áreas cerebrais desenvolvem primeiro do que outras, tá ok? Então, basicamente, nós, todos seres humanos, desenvolvemos primeiro a área posterior para depois a gente desenvolver a área anterior. E por que é importante a gente saber disso? O nosso córtex pré-frontal, que é essa região mais próxima aqui da testa, é a nossa área responsável, por exemplo, por organizar, enumerar, executar, aí você entende
sendo essa a última área a ser desenvolvida, por que o adolescente tem tanta dificuldade de manter aquele quarto arrumado? A disciplina, né? Exatamente. Que ótimo. Se programar e etc. Interessante, muito bacana saber disso tudo. Aniele, e você também como psicóloga no seu consultório, imagino que tem de ouvir muito as dores sentimentais desses adolescentes. Nessa fase, por que o drama é tão grande? Então, Patrícia, acho que é importante quando a Gabriela traz que é um ser em transformação e em crescimento. Então, fisicamente, esse adolescente, ele cresce, ele ganha mais competência física, né? Ele tem ganhos na sexualidade, ele tem ganhos hormonais, mas emocionalmente ele ainda é imaturo, extremamente imaturo. E toda essa imaturidade para nós adultos, quando olhamos os seus dramas, achamos até que às vezes é por pouca coisa, até desqualificamos muito as emoções das crianças, dos adolescentes, no caso já, né? Então, é importante entender que toda essa transformação hormonal, tudo isso que vem de uma forma ainda muito explosiva nesse momento, ela vai fazer essa variação emocional. Mas também tem as questões muito circunstanciais desse momento da vida da criança. Ele está com situações sociais, né? Os amigos são extremamente importantes, então sentir-se pertencente, ter o seu grupo, ser importante nesse grupo é importante. O adolescente quer ser visto, ele quer ser notado, por isso que ele vai vestir diferente, ele vai fazer um cabelo diferente, ele quer ser notado pela diferença, pelo que ele é. E aí ele vai se afastar sim dessa família, então ele vai ter os dramas familiares, ele vai ter as emoções, os embates familiares para poder experimentar um pouco desse poder e dessa autoridade. E ele também ganhou a sexualidade. Então, para ele também conquistar alguém, levar ou não, pensar no primeiro beijo, é muita emoção. É muita emoção, com certeza. É muita novidade e isso gera, assim, várias questões emocionais turbulentas nessa fase. Muito legal. Agora a gente vai conhecer uma galerinha que participa de projetos sociais da ONG Estação Vida no bairro Shopping Park. Veja como os adolescentes encaram essa fase da vida. A ONG Estação Vida completa 15 anos de existência neste ano. A Leone é uma das fundadoras e explica a missão do projeto, que faz parte do cotidiano de mais de 150 crianças e adolescentes. A gente atende crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. E é contraturno da escola e é para tirar mesmo a criançada da rua, para trazer eles para fazerem umas outras atividades que eles estão acostumados, para eles pensar o que eles querem ser na vida, né, para ser protagonista da história deles mesmos. Então, esse é o nosso foco principal, trabalhar valor, integrar a família. Ser protagonista de sua própria história e capacidade de provocar mudanças na realidade em que está inserido. Isso faz parte da conscientização que o projeto promove. Cada criança traz sua bagagem, né, de casa. Então, a gente tenta passar para eles que, assim, isso é normal, cada família tem suas dificuldades. Então ele que tem que ser o protagonista dessa história, da história da família dele, de dentro da casa dele. Sabe, ele pode ser diferente se ele não quiser que seja igual ao que ele está vivendo. A adolescência é uma fase muitas vezes complicada e algumas situações podem necessitar de ajuda externa, como explica a psicóloga da Estação Vida. A gente fala muito sobre relacionamento, né? Então relacionamento familiar, interpessoal, né, o relacionamento dele social, na escola, né, então são muitas questões de bullying, questão de sexualidade, então tudo isso eles trazem essas demandas para a gente falar com eles, então é isso que normalmente eles sempre trazem para a gente. Vocês costumam procurar a Gabriela e conversar sobre o quê? Desabafar um pouco sobre os sentimentos. Fala da escola, fala de casa, da família? Falar mais o que acontece no dia a dia. E ela costuma ajudar vocês? Ajuda muito. Fernando, conta pra mim como é que tá sendo essa fase de deixar de ser criança e virar adolescente. É divertido, é legal, é meio complicado? Às vezes é legal, às vezes a gente puxa na bola às vezes, mas até que é bom. E os amigos costumam te ajudar? Como é que é? Às vezes sim, às vezes não. Esther, conta pra mim se você já passou por alguma dificuldade, alguma coisa assim que os seus amigos ou a Gabriela ou o pessoal da ONG te ajudou. Por sofrer bullying na escola, chamar de
lacraia, magrela. Eu desabafei com a Gabriela e me ajudou muito. Eu me senti mais leve, mais tranquila. Eles trazem essas demandas pra gente, a gente escuta, né? Eu escuto eles e levo eles, olha, o que você quer fazer? O que você quer? Né? Não é o que os outros querem que você faça, é o que você quer fazer. Né? Então, é nisso que a gente vai levando eles e eles trazem a resposta, porque eles têm essa capacidade, né? Às vezes a gente acha que adolescente não tem essa capacidade de discernir aquilo que eles querem. Eles têm sim, eles querem algo, então o que eles querem? A parceria entre escola e família tem um papel fundamental na formação dos jovens. A questão familiar é uma coisa que a gente precisa andar junto, né? Então a gente precisa andar com a família. Né? Aqui é a ONG, que é a instituição, ela é uma ONG que não é somente ligada à escola, mas também precisa estar ligada à família. E essa coletividade e parceria acontece até na hora da diversão. A gente junta todo mundo, homem, mulher, criança, sabe? E vai para a quadra e vamos jogar uma carimbada. Então isso é muito bacana, que aí a gente interage de igual para igual e assim, criança, tudo misturado. Você tem o Zelo com o menorzinho, tem o pai que, né? Então é muito gostoso. Então essa é uma forma que a gente achou para interagir a família com a gente. Muito legal esse projeto, parabéns ao pessoal da ONG Casa Shopping Park. Eu queria falar de novo agora com a nossa psiquiatra Gabriela sobre os sinais que esses adolescentes podem dar aos pais quando algo não está bem, em caso de depressão e às vezes casos até mais sérios, né, como pensamentos em suicídio. Perfeito. A gente tem às vezes um comportamento de minimizar o sofrimento do adolescente, entendendo que tudo isso faz parte de uma fase. Mas é muito importante entender a intensidade, a frequência dos sintomas que estão apresentando, né? O isolamento social, porque o adolescente até tem essa necessidade dos grupos, dos pares muito grande, então começa a ter um comportamento de isolamento, de se fechar, né? Ficar só nas redes sociais, buscando um apoio, de repente, virtual para suas questões íntimas, e a gente sabe que não necessariamente ele vai encontrar algo muito embasado para poder, de fato, dar esse suporte que ele precisa. O suicídio hoje, a taxa de suicídio a incidência tem aumentado muito no grupo de adolescentes e de idosos, especificamente. Então, é um grupo que, a priori, pensando no grupo de idosos, tem a solidão aí e uma diminuição de repertórios sociais importantes como preditor desses comportamentos suicidas, e no adolescente em especial, nós percebemos pelo próprio comportamento impulsivo, por questões neurobiológicas, de não conseguir se conter em determinados momentos, a emotividade exagerada, né? Quando eu digo exagerada, muito intensa, né? Quando está triste, está muito triste, quando está alegre, está muito alegre. Então, esses tipos, né, de padrões de comportamento pioram algumas condições, de repente, que aparecem na fase da adolescência e que, de fato, podem ser doenças que necessitam de um tratamento especializado. Depressão, transtorno de ansiedade, fobia social, o próprio transtorno bipolar, que é menos frequente, mas também tem na adolescência, né? Transtorno do pânico, são doenças, e aí dentro do campo mental que nós estamos dizendo, que necessita de um olhar especializado. Ele vai precisar de um atendimento médico, vai precisar de um atendimento psicoterápico, que não tem como a gente negar. Aí não adianta a gente sentar e esperar, porque isso passa, né? Se o nosso filho está com pneumonia e precisa de um antibiótico, você não vai sentar e esperar que isso passe pelas complicações e o risco que ele corre. Então é importante tratar nessa fase da vida para não reverberar na vida adulta. Isso, e não ter complicações, inclusive, na própria fase. Né? Essa é uma fase de necessidade de identificação, que é o que estava até sendo dito na reportagem. Se ele está sofrendo bullying, se ele está sendo atacado naquela imagem que está sendo construída, quer dizer, nós vamos ter problemas graves aí, de repente, no construto da personalidade e dessa identificação que ele está buscando. Perfeito. E, Aniele, as redes sociais que hoje os adolescentes ficam tão grudados, né, ali na palma da mão, os pais reclamam, né? É uma geração, sim, pós-milênio, muito digital. Nesse sentido, você acredita que
pode agravar os transtornos, esse excesso de uso das mídias sociais? Com certeza. As pesquisas também contam desse agravamento, tanto em relação ao sono, quanto em relação ao humor, né? Instabilidade de humor, a falta de paciência para esperar, essa impulsividade também da rapidez, então eu não consigo concluir as tarefas. Então, várias pesquisas trazem algumas questões tanto pedagógicas, de aprendizagem, como bem-estar mesmo da saúde do adolescente, mas principalmente quando a gente fala, então, dessa identidade que está sendo construída e dessa necessidade de aceitação do outro, as telas se tornam um canal para me mostrar muito importante e muito perigoso. Então, eu quero ser visto, como eu disse naquele momento. Então, eu quero ser visto por quem? Por qualquer pessoa. De que jeito? Do meu melhor jeito. E esse melhor jeito, às vezes, é expondo, né, situações de si mesmo que passam de um limite, que prejudicam muito. E aí ele vai receber também retorno disso de uma forma, às vezes, muito agressiva, ou às vezes até a não aceitação, né? E isso tudo vai gerando a depressão. Eu vejo a vida do outro, o outro é feliz, o outro tem amigos, o outro tem uma vida melhor que a minha vida é muito ruim. Isso tudo vai trazendo conclusões muito imaturas, muito equivocadas, que geram, sim, um agravamento dos aspectos emocionais do adolescente. E é difícil monitorar o uso dos smartphones, né? O tempo todo. Os pais têm esse desafio, mas então a importância de estar cada vez mais atento. Extremamente. Muitos pais me perguntam, eu coloco ou não coloco limite? Coloque. Né? Não existe isso de deixar o adolescente... O tempo que quiser, livre. Ele não pode ter essa independência toda com o seu próprio instrumento ali, né? Com o seu aparelho. Precisa ter limite, precisa ter horário, caso contrário, a gente não sabe mesmo para onde ele está indo e é muito perigoso. Bom, agora é hora da gente saber como fica o tempo neste fim de semana. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a previsão é de dia ensolarado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29. Em Ituiutaba, as temperaturas variam entre 10 e 32 graus. O céu pode ficar ensolarado. O sábado, em Monte Carmelo, deve ser frio. A temperatura mínima fica em 11 graus e a máxima em 28 graus. A cidade de Patos de Minas também deve ter temperaturas frias. A mínima por lá é de 14 graus e a máxima pode chegar a 29. Em Monte Alegre de Minas, o céu pode ficar ensolarado. Apesar disso, a previsão também é de tempo frio. Os termômetros marcam entre 12 e 30 graus. Chegou a hora da nossa agenda cultural. Aproveite as dicas para curtir esse fim de semana em Uberlândia. Olá, boa noite para você que acompanha o Jornal da UFO. Já sabe o que vai fazer nesse fim de semana? Nós separamos algumas dicas para te ajudar. Confira! Amanhã é dia de diste na praça, feirinha com comidas para todos os gostos, artesanatos e até vendas de produtos orgânicos. Será na Praça Sebastião José Naves a partir das 10 da manhã. E também no sábado, um pouco mais tarde, o projeto Palco Móvel promete animar a Praça Tancredo Neves no distrito do Cruzeiro dos Peixotos. A programação começa às 4 da tarde e vai até às 18h30. Conta com apresentações musicais e de danças. E para encerrar o fim de semana muito bem, tem apresentação de dança no Teatro Municipal. O espetáculo Era Uma Vez Mulheres Incríveis que Mudaram a História começa às 7 da noite. E na tela você confere o local para garantir o seu ingresso. E claro, também tem dicas para você que vai curtir o friozinho em casa. Dá só uma olhada. Tenho uma série que chama Euforia na HBO e eu recomendo porque fala muito sobre drogas e essa fase que a gente está vivendo, 16 a 7 anos, jovens, etc., como isso pode influenciar e tal. Eu achei bem interessante. O filme As Vantagens de Ser Invisível, que é um filme bastante complexo, porque ele fala da noção do suicídio na adolescência e também das dificuldades que o adolescente passa por todo o seu crescimento assim, pessoal. Eu acho que é bastante interessante para todas as idades, tanto para quem está passando por isso ou às vezes para pais. A Agenda Cultural fica por aqui, um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. E o JU de hoje está quase chegando ao fim, mas eu gostaria que a Gabriela e também a Aniele
deixasse umas mensagens e para acalentar aí o coração desses pais que estão vivendo esse momento da vida junto com os filhos adolescentes. O que você pode falar, Gabriela? Olha, eu acho que não existe nenhum manual pronto, né? Se houvesse, acho que seria um dos mais vendidos da atualidade para poder lidar com essa fase que todos nós vivemos, né? E as crianças ainda vão viver. Mas acredito que não subestimar as dores, os queixumes, as questões que são trazidas pelo adolescente e, obviamente, quando tiver uma dificuldade, inclusive de conflito íntimo, de resolução daquele problema, de buscar ajuda, sem medo, sem vergonha e pedir auxílio para um psicólogo, para um médico especializado, para que você possa ter alguma orientação, não só embasada na opinião do vô, da avó, do vizinho, do que você acha. Se há insegurança naquela conduta em relação ao seu filho, acho que o mais importante é buscar ajuda nesse momento. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Gabriela, aqui com a gente hoje. E ele também gostaria de que você falasse umas palavras para os pais agora. Quando eu falo com pais sobre adolescência, eu gosto de enfatizar a importância do vínculo. Né? Por mais que esse filho esteja querendo sair de casa, querendo ir contra a sua autoridade, lembre-se que ele precisa de você. Ele ainda é muito dependente emocionalmente e é fundamental a sua presença. Respeite esse espaço, respeite essa busca que ele está, mas mostre-se presente. Ele quer ser visto e a pessoa mais importante porque ele quer ser reconhecido é você pai, é você mãe. Então esteja perto da melhor forma possível, garanta a melhor qualidade de vínculo, de relação, que isso faz com que qualquer adolescente que saia de casa para o mundo possa querer voltar. Então garanta no afeto, garanta no amor, no respeito, que esse filho precisa sentir essa contingência, ele precisa saber que ele tem lá para voltar. Então deixe ele voar, acompanhe os passos e esteja sempre com o coração aberto para recebê-lo de volta. Nossa, que lindo. Obrigada, viu, Niele, também, pelas também suas dicas valiosas. As duas trouxeram informações muito importantes. E é assim que a gente despede hoje. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Obrigada pela audiência. E eu espero você na segunda, hein? Tchau.